Olá, está no ar mais um fórum. As mudanças em relação às leis que tratam do tráfico de pessoas é o assunto de hoje. Já está valendo o novo marco legal do tema. Os detalhes você vê no nosso programa. Uma mulher é retirada à força de um prédio. Sem que ninguém perceba, um homem a leva para a parte de trás de um caminhão-baú. O destino dela, ninguém sabe. Certo mesmo que ela não quer ir. De repente, o caminhão passa no centro de uma grande cidade europeia. Todos olham curiosos. Daí a revelação. O caminhão tem as laterais de vidro. Todos veem, finalmente, o que está lá dentro. As imagens são de uma campanha contra o tráfico de pessoas. Quer mostrar que pessoas comuns, como essas mulheres, podem se tornar escravas sexuais em outro país. Vai para quem pagar mais. Depois, podem ser mortas e terem órgãos retirados para a venda. Mais lucro para os sequestradores. Isso é um assunto delicado, né? Parece coisa de décadas, séculos atrás. Mas não, todos os dias pessoas são sequestradas para servirem a algum fim. Os criminosos estão atrás de escravas sexuais ou órgãos como rim, coração, córneas para venda. Desde o início de outubro, o Brasil tem um marco legal que trata do assunto. E para falarmos sobre isso, o diretor de Políticas de Justiça do Ministério da Justiça e Cidadania, Cláudio Peri, e a mestra em Direito Penal e advogada criminalística Jéssica Ferracioli são os convidados do programa de hoje. Se eu me permitir, podemos começar com as senhoras? Claro. Doutora Jéssica, qual a importância de termos um marco legal? Havia necessidade de tratarmos de uma maneira especial esse assunto? A importância do marco legal é muito significativa para o enfrentamento do crime. Não só isso, o Brasil estava em mora aí com a Organização Internacional já há 12 anos. Por quê? Porque desde 2004 o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, que é complementado aí por 3 protocolos adicionais. Um deles que visa aí o enfrentamento ao tráfico de pessoas, especialmente com relação às mulheres e crianças, mas tendo em vista que o Brasil é signatário, né, dessa convenção e desses protocolos adicionais, e o Brasil não tinha ainda um enfrentamento completo sobre o tema. Por quê? Porque o Brasil só tinha como crimes previstos no Código Penal tráfico internacional de mulheres para exploração sexual e tráfico interno, nacional, de mulheres para fins de exploração sexual. E a aplicação subsidiária de outros tipos penais para punir aí os traficantes, os agentes aí que praticam esse tipo de crime, mas ligado exclusivamente à exploração sexual. E agora com o marco legal específico aí, para combater o tráfico de pessoas. Não só exploração sexual, mas extração de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, servidão, tráfico de seres humanos para servidão, ainda tráfico de seres humanos para o trabalho escravo ou condição análoga de escravo, adoção ilegal e, claro, a exploração sexual que já existia. E, além disso, a prevenção ao crime. Então, o marco ele trouxe aí uma alteração em alguns diplomas legislativos, né, o Código Penal, especialmente, o Estatuto do Estrangeiro e o Código de Processo Penal. A Lei 13.344 foi sancionada no último dia 6 de outubro e traz penas mais severas para o tráfico nacional e internacional de pessoas. A pena prevista agora varia de 4 a 8 anos de prisão, além do pagamento de multa. A punição pode aumentar se o crime for cometido por funcionário público ou contra crianças, adolescentes e idosos. A lei traz ainda avanços em medidas de atenção e proteção às vítimas, como assistência jurídica e social, e determina a realização de ações de prevenção aos crimes, como a realização de campanhas educativas e de conscientização.
problema que aflige o brasileiro de uma maneira geral ou até então ficava relegado a um segundo plano? Esta é uma preocupação brasileira, do governo brasileiro, não só do governo federal, mas dos governos estaduais, especialmente dos estados que compõem a faixa de fronteira, que estão mais expostos a esse tipo de fluxo migratório, e, portanto, estão também mais expostos a esses... São 11 estados brasileiros que estão diretamente vinculados àquela... estão expostos à grande faixa de fronteira seca de que dispõe o Brasil. São mais de 15 mil quilômetros de fronteira seca, então este é um problema que aflige, sim, aos brasileiros. E eu gostaria também de dizer que a importância desta lei, como foi muito bem colocado, na questão da repressão, ela também formaliza num instrumento legal de hierarquia superior aos que existiam até então, medidas de atenção à vítima, de prevenção também do crime. O Brasil sempre teve uma preocupação a partir da assinatura do Protocolo de Palermo. Em 2006, há um decreto estabelecendo a política totalmente alinhada com o que previa o Protocolo de Palermo, especialmente porque há esta preocupação de não se focar apenas na repressão, que é importantíssima, mas é tão importante quanto a perspectiva da atenção às vítimas, né? As vítimas que são coisificadas, são tratadas como coisas e não como pessoa humana. E então a alteração normativa era importante, ela fazia parte de uma das linhas operativas do segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Já estamos trabalhando num terceiro plano. Este segundo plano vigente, uma das metas era, portanto, o aprimoramento do marco normativo e, portanto, recebemos com alegria o cumprimento de uma das metas que era muito importante para a consolidação de políticas que já vinham sendo estabelecidas desde então. Quer dizer, teremos uma mudança a curto prazo? Na prática, sim, porque houve um recrudescimento. A pena para o tráfico internacional de pessoas para exploração sexual era de 3 a 8 anos. Para o tráfico interno, de 2 a 6. E agora subiu de 4 a 8. Essa pena mínima, né, se não houver nenhuma causa de aumento de pena, o que seria isso? Né? Por exemplo, se a vítima tem uma relação familiar com o traficante ou de coabitação, ainda relação de parentesco, claro, mas ainda de superioridade hierárquica, ou há um aumento nessa pena. Além disso, se esse tráfico for interestadual, que eu digo dentro do território nacional, também há uma elevação de 1/3 a 2/3. Infelizmente, com relação a essa previsão, o legislador deixou a desejar, porque não previu a possibilidade dessa causa de aumento de pena para o tráfico internacional, no momento em que o agente capta, né, essa vítima aqui no Brasil e leva para o exterior. Porque o Brasil ainda isso segundo o último relatório da ONU, Trafficking Human Report, de 2016, é país berço, país trânsito e país de destino. De destino também. Daí uma grande importância, uma parceria com os países, principalmente aqui da América do Sul mesmo, que fazem... Né, sem dúvida. A cooperação é importantíssima. O Ministério da Justiça, inclusive, tem um departamento dentro da Secretaria Nacional de Justiça que trata até dessas questões de cooperação internacional, né, que tem um movimento médio por ano de 32 notificações, tanto passivas quanto ativas, mas aí já de processos, mais de 98% de processos já instaurados. Sobre a questão do aprimoramento no aspecto da repressão, eu acho muito importante destacar que houve também uma mudança topográfica do crime. Em 2005 houve um aprimoramento do Código Penal. Em 2009 houve um segundo aprimoramento do Código Penal. Era tráfico de mulheres, passou a ser tráfico de pessoas. E o crime que tinha uma forte conotação moral, porque estava no capítulo do crime contra os costumes,
e passou a ser um crime contra a dignidade sexual apenas e tão somente. Agora ele foi topograficamente alterado para o capítulo dos crimes contra a liberdade. Isso caracteriza com mais precisão do que de fato se trata o crime de tráfico de pessoas, que trata a pessoa como coisa, retira também a sua dignidade, mas não apenas a sua dignidade sexual, a sua dignidade como pessoa humana. E me parece que essa também é uma grande alteração, também a uniformização de tratamento de tráfico interno e internacional, trazendo o tráfico internacional como causa de aumento de pena e aí, de fato, apenas da vítima que é retirada do Brasil e não da vítima que é trazida para o Brasil, porque esse fluxo migratório, ele é de fato nos dois sentidos. Quando se preocupa com o tráfico de crianças, são basicamente para a adoção? Não necessariamente, para a extração de órgãos, tecidos e células. Durante os meus estudos, eu pude verificar relatos de tráfico de crianças para a exploração da mendicância. Então, os traficantes exploravam a mendicância dessas crianças, inclusive praticando até lesões corporais dolosas. Né? Normalmente, esses casos, essas pessoas são raptadas ou, na grande maioria das vezes, são oferecidas situações fantasiosas para iludir e levar para o exterior? A caracterização do crime, ela trabalha exatamente seguindo o protocolo de Palermo, com três elementares, né, para a caracterização do crime. Tem a ação, né, que é transportar, alojar, comprar. Esta ação ela tem que ser cometida de alguma forma por um meio, e o meio é a violência, pode ser também o ardil, e este meio, inclusive, que descaracteriza completamente o consentimento desta vítima e para uma finalidade. E a finalidade são aquelas que já foram colocadas, né? Então, não é só a violência que caracteriza este tipo de crime. Às vezes, tanto é que uma das causas de aumento da pena é justamente o fato do autor do crime se aproveitar de uma relação de confiança. Isto é muito comum. Eu fui escolhida por uma agência de modelos. Quando eu cheguei lá, eles me trancaram numa boate. Eu levei meses até conseguir fugir. Tiraram meu filho de mim. Há uns 5 anos ele foi mandado para ser adotado por uma família lá no exterior. Mas até hoje eu ainda brigo pela guarda dele na justiça. Eu tinha 15 anos e meu pai tinha super orgulho de mim. Um agente me levou dizendo que eu ia jogar num time grande, assim. Mas ele sumiu. Aí eu fiquei sozinho e sem dinheiro para voltar. Esta conduta que, eventualmente, do autor que se aproveita de uma relação de confiança, e isto, infelizmente, é muito comum, ela significa também, e não à toa, um aumento da pena. Perfeito. O Fórum faz um rápido intervalo. Voltamos em instantes com o nosso programa. Estamos de volta com o Fórum, tratando hoje do assunto tráfico de pessoas. Foi editado um novo marco legal mais amplo, com punições mais severas aos criminosos, e a gente espera, para já, uma redução significativa nesse tipo de crime. Nós falamos muito de brasileiros que são levados para o exterior. Nós temos essa situação inversa aqui no nosso país? Temos sim, especialmente bolivianos que são trazidos para terem a mão de obra explorada, países vizinhos, né? Suriname, são pessoas que são aliciadas e trazidas para cá e submetidas aí a trabalho escravo, a servidão, a redução análoga à de escravo. Essa situação dos bolivianos, perdão interrompê-la, não é uma situação muito fácil de se tratar, porque você sabe de onde vem, você sabe para onde vem, em que estado eles estão e até mesmo em que área estão trabalhando. Me parecia ser uma coisa assim
perto da complexidade do crime, seria uma situação mais simples de se resolver ou estou simplificando demais a situação? Nada é tão simples, né? Não é à toa que a lei ficou tanto tempo no Congresso sendo debatida, porque o crime é complexo, interdisciplinar, envolve vários atores, envolve um problema migratório, uma situação clara migratória, o fluxo migratório atualmente mundial é enorme, né? Nós vemos problemas, somos cientificados pela imprensa de problemas quase que diariamente. Pouco provável que um problema decorrente de um fluxo migratório e também envolvendo, às vezes, a satisfação de um sonho, um problema financeiro. O tráfico de pessoas é um crime absolutamente oportunista que se aproveita de uma situação de vulnerabilidade, que pode ser pessoal, no caso da criança, há também uma vulnerabilidade de gênero reconhecida, pode ser uma vulnerabilidade circunstancial, como, por exemplo, o migrante indocumentado, aquele migrante que não tem documentos, que pode ser o caso dos bolivianos, falando em tese, né? O senhor falava de uma subnotificação, inclusive, no primeiro bloco. Sim. Esse é um dos problemas que as pessoas envolvidas também se sentem à margem da lei? Há quase que uma unanimidade, é pacífico o entendimento de todos aqueles estudiosos que se debruçam sobre o tema, de que há uma clara subnotificação por diversos problemas, há um grande funil das denúncias que são feitas, dos casos que são realmente cometidos. Às vezes a pessoa sequer se identifica como vítima pela sutileza, por envolver uma pessoa da família, e outras circunstâncias, mas a subnotificação é mesmo um problema claramente reconhecido por todos. Como é visto a pessoa que está envolvida nesse tipo de crime, mas como vítima e que pretende denunciar uma situação como essa? Existe espaço para isso? Existe espaço, mas há estudos na área comprovam que há um preconceito, especialmente um temor, né, especialmente porque quando envolve crime organizado e agentes, traficantes, sujeitos de alta periculosidade, há uma ameaça real, não só sobre essa vítima, mas com os familiares. Uhum. Então, muitas vezes, há, de fato, essa subnotificação, a vítima tem medo. Inclusive, a lei é importante nesse aspecto, o marco legal é importante nesse aspecto, porque protege a identidade dessa vítima e busca evitar a revitimização dessa vítima. Que a vítima, de novo, acabe caindo novamente, sendo traficada novamente, porque é comum no contexto do crime de tráfico de pessoas. É importante a presença do Estado, uma proteção a essa pessoa, né? Fundamental. E importante também a capacitação, né? É por isso que o Ministério da Justiça tem um programa chamado MT Brasil, que capacita os agentes que lidam com este problema diariamente nas faixas de fronteira. Esta é uma das linhas de prevenção, né? É importantíssima a prevenção, o conhecimento do crime, o reconhecimento daquela situação como uma situação de risco, para especialmente acolher a vítima, que deve ser sempre a primeira preocupação do Estado. Acolher a vítima, interromper aquela situação de abuso, retirá-la daquela situação de abuso, reinseri-la socialmente e evitar a revitimização. Todas essas necessidades, agora obrigações do Estado, elas são melhor executadas se os agentes estão capacitados. Como atender aquela vítima, como reconhecer aquele crime. E esta ação do MT Brasil já capacitou 2.000 pessoas diretamente, que são multiplicadores, que por sua vez capacitaram outros 60.000. Campanhas também de orientação, grandes campanhas nacionais. O 30 de julho é o Dia Mundial de Combate ao crime de tráfico de pessoas. Este coração azul que nós temos na lapela, ele registra simbolicamente este dia. Ele é azul pela frieza do autor do crime e também como simbolicamente representando a tristeza que se abate sobre o coração da vítima. A
campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas é uma iniciativa da ONU, Organização das Nações Unidas, e foi lançada no Brasil em 2013 em parceria com o Ministério da Justiça. Implementada em 10 países, a campanha tem como símbolo um coração azul. É para acabar com essa escravidão moderna que existe o coração azul, para lutar contra as formas de escravidão que ainda não foram abolidas. É uma situação complicada você conseguir uma condenação por tráfico de pessoas? O Brasil ainda era ineficiente, justamente porque não previa todas as formas de tráfico de pessoas, apenas exploração sexual, e a própria lei, a pena baixa em termos de repressão, sentido pela gravidade do crime. O que eu quero dizer? Uma pena de 3 anos não faz com que o sujeito cumpra a pena de reclusão, mas substitui-se por restritivas de direitos. E isso, aos olhos dos organismos internacionais, era um absurdo, gerava uma impunidade. Se tem aí notícia de que o crime aumentou, né? Por quê? Porque a crise econômica, as desigualdades sociais, elas incrementam os fluxos migratórios e faz com que as pessoas, as potenciais vítimas, não só mulheres, crianças, mas transexuais e homens, dentro da finalidade aí que o traficante tem em mente, todas elas são suscetíveis ao crime. Quais são as ações práticas que o Estado tem tomado para evitar que o crime aconteça? Porque ações assim para a repressão ou para a punição após crime nós já falamos bastante. Mas quais são os pontos práticos para evitar que saiam brasileiros ou mesmo que entrem estrangeiros nessas situações assim, que aproveitando das mazelas da população? Especialmente o crime de tráfico de pessoas associado à exploração sexual e associado à exploração do trabalho análogo ao escravo, já há uma fiscalização, só para citar o exemplo, por exemplo, do combate ao trabalho análogo ao do escravo, né? Já uma fiscalização desde a década de 90, já várias vítimas libertas da situação análoga ao de escravo. Inclusive, essas fiscalizações elas vêm se mantendo regulares, mais de uma centena de fiscalizações por ano, feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Sim. E essas fiscalizações libertaram, por exemplo, mais de 5 mil pessoas em 2007. Essas pessoas não são mandadas de volta ao país de origem, né? Não, pois é, o tráfico de pessoas ele envolve tanto o tráfico interno quanto o tráfico internacional. No caso do tráfico, tanto os mais, a ocorrência mais significativa que envolve exploração sexual e tráfico de pessoas, isso são dados gerais, são dados mundiais de que essas são as maiores incidências do tráfico de pessoas. Ela envolve um tráfico internacional com um transfronteiriço, né, migratório, e também um tráfico interno. E aí, fiscalização e também uma campanha a campanha de prevenção ela é importantíssima, com capacitação e orientação com campanhas nacionais. Tanto é que houve épocas em que o tema foi debatido em novelas, em filmes, e ganhou a repercussão geral. Neste ano, especificamente em 2013, o número de denúncias aumentou. Porque esses casos, às vezes, ficam escondidos atrás de números e estatísticas. Só para citar um exemplo recente de uma extradição julgada pelo STF, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em 2015, o fato está lá, tem nome, sobrenome, era um aliciador espanhol que morava no Brasil e que ofereceu um trabalho para uma brasileira, a brasileira que acreditou naquele sonho, naquela esperança, naquela ideia, naquela imagem de que no estrangeiro é melhor. A situação financeira normalmente ela é delicada da pessoa que se submete como vítima desse tipo de proposta. Ela foi para o exterior, acreditando que iria trabalhar como garçonete, foi submetida a uma exploração sexual, retido o documento, ela foi obrigada, ela e uma amiga, são brasileiros, que foram
traficadas para o exterior. Houve retenção de documento, violência, ameaça de violência à família e toda essa exploração entremeada de violência e de restrição à locomoção, ela durou por 15 dias. E este é um caso com nome e sobrenome que foi julgado recentemente, a extradição deste espanhol, que foi condenado na Espanha por este crime e foi condenado também no Brasil por outros crimes envolvendo outras brasileiras. Tem algum telefone para denúncia? Tem. Tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, e Disque 180, se envolver mulheres. Muito bem, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. Espero que tenhamos dias melhores, que esses números despenquem muito rapidamente. O fórum termina por aqui. A gente agradece as presenças do diretor de Políticas de Justiça do Ministério da Justiça e Cidadania, Cláudio Perê, e da mestre em Direito Penal, Jéssica Ferracioli. Assista ao nosso programa também pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.